Em mais um vídeo sobre Demon Slayer, hoje nós vamos falar do irmão Oni do Zenitsu. O nome dele é Kaigaku, e o cara, mesmo sendo um Oni muito jovem, já conseguiu ocupar a posição de Lua Superior 6, depois que a Daki foi derrotada. Então deixa logo aquele like no vídeo e vamos começar. Quando criança, Kaigaku era um órfão, e quem cuidou dele foi o Hashira Gyomei Himejima, atual Pilar da Pedra, já que antes de virar caçador, o Gyomei tinha um orfanato. Só que numa noite, o Kaigaku foi encurralado por um Oni que exigiu que ele o deixasse entrar no templo do Gyomei, e em troca ele seria poupado, e sem pensar duas vezes o Kaigaku foi lá e entregou o Gyomei e as outras crianças na mão daquele Oni. Naquela noite o demônio matou quase todas as crianças que viviam no templo. Himejima foi acusado de assassinato e preso. Inclusive, o Gyomei só conseguiu sair da prisão porque o Kagaya, o Biashiki, foi até lá e ajudou o cara, que na época nem era membro dos caçadores. Mas voltando pro foco da história, logo depois de toda essa desgraça, Kaigaku foi adotado por Jigoro Kuwajima, que era o antigo Pilar do Trovão. Pra quem não lembra, esse velho é o mesmo mestre do Zenitsu, e daí pra frente, eles começaram a treinar juntos para se tornarem caçadores usuários da respiração do trovão. E com esse treinamento intenso, Kaigaku se desenvolveu muito e dominou 5 das 6 formas da respiração do trovão. O único nível que ele não dominou foi o primeiro, ou seja, ele foi o contrário do Zenitsu, que só dominou justamente a primeira, mas no fim das contas a primeira é a mais importante. Seu novo objetivo era se tornar o novo Pilar do Trovão, porém, Jigoro insiste que tanto Kaigaku quanto seu outro aprendiz, o Zenitsu, sejam seus sucessores, só que como nós sabemos bem, não foi isso que aconteceu, e é aqui que a história fica interessante. Algum tempo depois, Kaigaku enfrenta uma das luas superiores, mas ele teve o azar de ser justamente a lua superior 1, Kokushibo, o Oni mais poderoso de todos depois do Muzan. Pelo que ele fez no orfanato, já deu pra perceber que o Kaigaku é um personagem que fazia de tudo pra continuar vivo, e dessa vez não foi diferente, já que ele viu que não tinha chance naquela luta e implorou pra ser poupado pelo Kokushibo, nem que pra isso ele tivesse que virar um Oni, como de fato aconteceu. Ele foi transformado naquela mesma hora, já que o Kokushibo era um dos poucos Onis que tinham permissão e poder para transformar humanos em demônios com o seu sangue. Quando o mestre dele sabe sobre isso, ele fica tão triste que comete o seppuku, que era uma coisa tradicional no período dos samurais. Depois de muitas vítimas e de devorar vários humanos, Kaigaku se torna membro das luas superiores, ocupando a posição número 6, que pertencia a Daki antes da luta dela contra o Tanjiro. Quando era humano, Kaigaku já era forte, usava o kimono dos caçadores que continha listras amarelas no peito, os botões eram rosas. Ele usava colares e faixas nas mãos, além de um laço azul na cintura. Os cabelos eram pretos e os olhos azuis. Depois de virar um Oni, sua pele ficou pálida, as unhas cresceram, marcas apareceram no rosto, as orelhas ficaram pontiagudas e as veias de seu corpo começaram a aumentar, no rosto, nos braços e nas pernas. Os olhos que eram azuis ficaram pretos e continham o número 6, por conta da sua posição nas luas superiores. Como eu já falei anteriormente, Kaigaku dominou 5 das 6 respirações do trovão, e com sua força de Oni, essas técnicas foram ainda mais aprimoradas, podendo até lançar raios negros, que contrastam muito com os raios amarelos do Zenitsu, e ainda tem que se levar em conta que a respiração do trovão é uma das mais fortes do anime, então provavelmente ele já era tão poderoso quanto a Daki. Ele e o Zenitsu nunca tiveram uma relação muito boa, enquanto eram alunos do Jigoro. Isso fica claro com o fato do Kaigaku sempre achar Zenitsu um covarde que não valia a pena, e se irritar quando ele chamava o mestre de vovô, já que Kaigaku considerava isso uma grande falta de respeito com o antigo Pilar do Trovão. E claro, ele também considerava uma grande honra ser treinado diretamente por um antigo Hashira. Uma das filosofias do Kaigaku era de que apenas os fortes valiam a pena, o que fazia com que ele desprezasse o Zenitsu, que só conseguia usar a primeira forma. Isso talvez fosse um pouco de ciúmes dele, já que ele sabia que os outros caçadores viviam falando que ele morreria cedo pelo fato de não conseguir usar a primeira forma, o que fazia o cara ficar profundamente envergonhado. O reencontro deles acontece no arco final do mangá numa luta épica, e obviamente o Kaigaku tem uma ampla vantagem durante a luta quase toda, mas no finalzinho, o Zenitsu revela que durante tantos anos de treinamento, ele desenvolveu a 7ª forma da respiração do trovão, que até então não existia. Essa foi a única vez que o Zenitsu atacou sem usar a primeira forma da respiração do trovão.
Muita gente fala que o Kaigaku foi um dos personagens mais mal aproveitados da obra e que o Zenitsu só venceu ele graças aos poderes do protagonismo, já que considerando o nível dos dois, não tinha como ele ter ganho aquela luta, porque ele já era forte como humano e ali o cara tava com todos os poderes aprimorados, até a espada Nichirin dele foi fortificada com os poderes do sangue de Oni, mas é preciso falar que mesmo depois dessa transformação, ele ainda não conseguia dominar a primeira forma. Particularmente, eu acho que ele foi mal aproveitado sim, já que com toda essa história, ele podia muito bem ter aparecido antes e dado muito mais trabalho para os caçadores ao longo do tempo, até porque nós sabemos que ele tinha potencial para isso. Os Onis que conseguem usar técnicas de respiração são extremamente raros, prova disso é que em poucos anos o cara conseguiu virar uma lua superior, e ele também teve seu potencial reconhecido pelo Kokushibou, que era um dos Onis mais exigentes de todos. Para se ter uma ideia, quando o Kokushibou deu sangue para ele, ele falou que se o Kaigaku derramasse uma única gota, ele morreria ali. Mas e você, o que acha que deveria ter acontecido ali? Ultimamente, o YouTube tem levado muito em conta o número de likes para recomendar os vídeos para outras pessoas, então se você gostou do vídeo, clique no gostei e considere se inscrever no canal, não vai te custar nada e me ajuda muito. Por hoje é isso, muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.